Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de metodologia científica, consignando que essa disciplina ela é uma disciplina muito importante para todos os operadores do direito. Estou me dirigindo nesse ponto aos alunos de direito da Anhanguera Educacional. E, nesse sentido, a metodologia também se aplica, obviamente, para outros cursos, né? Então, nesse âmbito, quando nós falamos em monografia, dissertação, tese, nós estamos falando do trabalho científico, né? E o trabalho científico, ele reúne um método, uma forma metodológica de desenvolvimento, de pesquisa. É um trabalho que nós chamamos de um trabalho muito minucioso, porque ele necessita que o pesquisador siga um parâmetro metodológico, um cronograma, para que possa desenvolver de forma eficaz o seu tema, né? Então, eu passei alguns trabalhos para vocês, nós falamos um pouco sobre o que é ciência, o que é senso comum, e dentro desse âmbito é importante notar que nós temos 4 tipos de conhecimentos, né? Então, de acordo com o livro que nós adotamos, né, na faculdade, nós temos o conhecimento dentro desses 4 pilares, né? O livro KLS da Anhanguera escolheu, logo no primeiro capítulo, expor a questão do conhecimento como um todo, né? E a divisão do conhecimento científico. Então, o conhecimento científico ele se divide em conhecimento empírico, conhecimento científico propriamente dito, conhecimento filosófico e conhecimento teológico. Então, dentro desse âmbito, quando se fala em conhecimento, né, nós ampliamos a reflexão. Por quê? Precisamos fazer sempre uma comparação entre o conhecimento empírico ao conhecimento científico, para sabermos qual tipo de conhecimento estamos analisando. Ou podemos fazer o inverso, né? Analisar o conhecimento científico em contraponto ao conhecimento filosófico. E assim por diante. Podemos ainda analisar o conhecimento filosófico em contraponto ao conhecimento teológico. Então, o conhecimento empírico, ele diz respeito ao conhecimento popular, a experiência que nós temos no dia a dia. Então, nós temos de um lado, quando analisamos o conhecimento empírico, o senso comum. E o senso comum é o conhecimento que passa de geração para geração. Esse conhecimento é aquele que sempre analisa os fatos de uma forma simplória, com margem nos acertos e nos erros. Então, em contraponto ao conhecimento empírico dentro dessa análise que nós estamos fazendo, nós temos o conhecimento científico, que compreende as informações e fatos que são comprovados por meio da ciência. Então, a ciência, como nós vemos desde os primeiros anos da escola, ela procura sempre comprovar algo. Então, nós temos uma situação pautada na matemática. Então, para se chegar a um determinado resultado,
utiliza-se uma metodologia científica para que alcancemos um resultado. E esse resultado ele é provado por meio desse caminho que nós seguimos dentro dessa metodologia, no caso da matemática aplicada, da álgebra e assim por diante. De outro lado, temos o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico ele nasce a partir das reflexões que os seres humanos fazem em relação a questões subjetivas, né? Então, alguns pensamentos que nós vemos, que nós lemos sobre questões do dia a dia, questões diárias, né? Sobre o ócio do ser humano, sobre o pensar, sobre o fazer, sobre o não fazer, questões relacionadas a grandes filósofos como, por exemplo, Nietzsche, que tem um livro muito interessante que chama-se Acima do Bem e do Mal, onde ele faz uma reflexão muito fria e muito interessante das vicissitudes da vida, né? Frases célebres, né, como ser ou não ser, eis a questão, né? Shakespeare foi um grande pensador, não podemos dizer única e exclusivamente que ele era um homem da literatura, mas ele é muito mais do que isso, se pensarmos, né? E outras frases interessantes como penso, logo existo, e algumas adaptações desse tipo de frase como penso, logo desisto, né? Aí a gente faz uma brincadeira para dar um quebra-gelo nesse início de aula. E o conhecimento teológico ou religioso é baseado na fé religiosa, acreditando que ela detém a verdade absoluta. Então, se você pegar algum texto bíblico ou algum texto de uma outra religião que não a hebraica, judaica, ou o catolicismo, o protestantismo, seja qual for a religião, o âmbito da verdade sempre está nessa concretude, como base, como dogma da religião. E como contornar, como confirmar uma determinada prática, uma determinada experiência, um determinado experimento, ou uma determinada verdade no âmbito da comprovação científica com a religião. Então, seria ou não seria difícil comprovar algo com base no conhecimento teológico? Então, quando nós falamos em Deus, quando nós falamos em deuses, quando nós falamos em experiências transcendentais no âmbito religioso, isso pode ser aplicado como verdade, isso pode servir como elemento para uma determinada circunstância específica. Eu me lembro, eu lecionando no Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, por volta de 2010, 2011, eu estava lecionando uma das disciplinas, Direito Eletrônico e da Informática, hoje conhecido como Direito Digital, e estava falando sobre a prova digital, naquela época prova eletrônica, como nós iríamos dimensionar essa prova, aplicar essa prova no âmbito do processo, né? E eu fui questionado por uma aluna, uma pergunta muito inteligente, e ela me fez a seguinte pergunta: professor,
no direito brasileiro é admitida a prova da carta psicografada? Então eu fiquei numa situação de reflexão naquele momento, né? Eu falei, vamos pensar um pouco, né? Eu refleti e respondi à aluna. Falei, veja bem, o nosso Código de Processo Civil, ele permite a ampla utilização de provas. E ele não faz nenhuma reserva ou abstenção ao tipo de a esse tipo de prova. E eu recordei, né, nesse momento, de uma situação muito interessante, de uma carta psicografada que foi utilizada em um julgamento do Tribunal do Júri em Minas Gerais. E dentro desse contexto probatório, o réu foi absolvido. Então, nesse âmbito, é importante notar que o conhecimento técnico-científico, que é o processo, se alinhou a outro conhecimento. E qual seria esse outro conhecimento? O conhecimento teológico, conhecimento espiritual, o conhecimento relacionado a essa experiência peculiar do espiritismo no Brasil. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum, a gente assiste nos documentários, né, elucidação por meio de cartas psicografadas e outras circunstâncias preponderantes, né? Então a metodologia ela visa compor os conhecimentos. Então nós não podemos tratar o conhecimento científico como conhecimentos excludentes. Por qual motivo? Esses 4 pilares que eu mencionei para vocês do conhecimento, empírico, científico, filosófico e teológico, eles se complementam. E nessa completude é que reside o grande modo de exercício de pesquisa. Então, eu fui pesquisador na CAPES, né, no Ministério da Educação, e quando eu entrei lá, o que a gente pensa em pesquisa? Google, né? Você pega o tema aborto e você digita no Google aborto. E daí você tem N informações relacionadas ao aborto, né? De outro modo, isso seria o que? Uma forma de pesquisa pautada no senso comum, porque até então você não sabe como executar, como exercer uma pesquisa de maneira técnica. E a metodologia científica, como nós vimos nessa primeira unidade, ela estabelece o quê? Uma dinâmica de contorno de técnicas que se complementam. Então, nós jamais podemos dizer que um tipo de conhecimento exclui o outro. Se fizermos isso, nós estaremos diante do que nós chamamos na pesquisa do discurso de autoridade. O professor Pedro Demo, que é uma grande referência em metodologia científica, ele estabelece esse critério da análise do discurso de autoridade. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um grande autor, o que eu citei agora há pouco, o Nietzsche. Nietzsche, ele é uma autoridade, mas tudo que ele escreveu pode ser levado dentro do campo da filosofia como algo real? Seria algo real? Algo fictício, científico, religioso? Qual seria a autoridade
de Nietzsche, se aplicarmos Nietzsche, qualquer obra de Nietzsche, no âmbito da pesquisa científica jurídica, na monografia jurídica. Vamos citar Nietzsche. Ok, vamos citar Nietzsche. Mas qual seria o contexto de Nietzsche? Qual seria a autoridade de Nietzsche para demonstrarmos algo dentro da pesquisa científica? Eu me lembro que eu participei de uma banca, não fui o orientador desse aluno, em uma outra instituição, e ele falou sobre aborto. E em uma parte do trabalho ele disse assim que uma determinada instituição religiosa autoriza o aborto. Nós sabemos que a maioria das religiões defendem a vida, e o aborto é justamente uma situação que depõe contra o nascimento da pessoa humana. Nesse sentido, olha só que interessante dentro dessa análise. Eu perguntei para ele qual foi o enfoque que você deu na pesquisa. Eu analisei uma situação onde pessoas de determinada região ficavam doentes e elas precisavam realizar o aborto, e ele não conseguiu escrever isso no trabalho de uma forma clara, mas ele conseguiu explicar na banca o que ele quis dizer. Então, no trabalho científico acontece muito isso, de você, em algum momento, desenvolver uma pesquisa e, em algum ponto dessa pesquisa, onde você vai projetar essa pesquisa na monografia, no trabalho científico, você não consegue externar realmente o que você quer ou colocar dentro de um contexto específico, né? Então, a pesquisa científica, ela depende desses pilares do conhecimento, e a pesquisa ela representa algumas funções, e nós veremos na aula de hoje as funções da pesquisa, né? Então agora eu quero abrir para vocês, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, e daí a gente dá continuidade na aula. Agradeço a presença de todos e meu boa noite para todos. Fiquem à vontade. Não, é tranquilo, professor, bem, como posso dizer, bem teórico, né? Assim, tranquilo, não tenho muito o que questionar não, professor. Fiquem à vontade, ok? Então, dando continuidade, o que pode viciar um trabalho científico, né? Então nós iremos estudar no decorrer do curso a questão da formatação, regras da BNT, mas esse pano de fundo da pesquisa que nós estamos trabalhando é muito importante. E algo que pode viciar um determinado trabalho é o que nós chamamos de ideologia. E o que seria a ideologia dentro desse contexto semântico, né? A ideologia, ela, no marxismo, ela estabelecia totalidade das formas de consciência social, o que abrange o sistema de ideias que legitima o poder econômico, né? Daí Marx dizia que de um lado tinha o feudo, do outro lado o proletariado. Então ele criou uma ideologia dentro de uma teoria que ele criou, que hoje é conhecida como marxismo, né? Então aqui eu não estou para criticar positivamente ou negativamente Marx, é só para citá-lo como exemplo no âmbito de uma ideologia criada, né? Então, quando se fala
em ideologias, nós temos a aplicação da ideologia em vários ramos da sociedade, né? Agora, o conceito comum da ideologia é geralmente a atribuição das ideias humanas relacionada também a uma determinada crença de uma pessoa, de um líder que entende que algo pode ser construído de uma determinada forma. Então nós vemos a ideologia no plano filosófico e no plano religioso. No plano do senso comum, empírico, nós temos muitas ideologias também, né? São pensamentos sem uma formatação científica que induz uma pessoa ou um grupo. Então, de repente, a ideologia de gênero, algo muito comum dentro das discussões de hoje, né? Não vou falar também se a ideologia de gênero é positiva ou negativa, mas temos que consignar que a ideologia de gênero é uma ideologia pautada, construída de acordo com a evolução social de determinados grupos. Então, quando nós falamos em ideologia de gênero, nós não estamos falando de ciência, nós estamos falando de ideologia. E existe uma grande discussão no plano prático, principalmente no âmbito jurídico, quando se discute questões relacionadas à ideologia de gênero. Por qual motivo? Ideologia de gênero não é ciência. Então nós temos de um lado a ciência e temos de outro a ideologia de gênero. Mas existe uma aproximação da ideologia de gênero à ciência? Sim, claro, ela se aproxima. Por qual motivo? De acordo com a evolução social, o homem passou a desenvolver formas de comportamento justificados por essa ideologia. Então, essa ideologia, ela constrói um indivíduo, formata um determinado grupo e ascende, né, socialmente para demonstrar o interesse, nesse caso, de proteção a um determinado grupo. Então, esse interesse de proteção, ele muitas das vezes é aproveitado e inserido na norma jurídica, porque a norma jurídica ela é criada com o objetivo de pacificação social. A lei é criada para isso. Então, às vezes, a gente verifica uma lei que foi estabelecida para criar, para proteger determinados grupos, né? E de onde surge essa norma jurídica? Nasce da construção de uma ideologia. Nesse caso, nesse ponto, a ideologia de gênero, que eu acabei de citar para vocês, né? É importante ainda salientarmos, né, a questão do discurso. Então, toda pesquisa científica ela tem um discurso próprio, né? Então, esse discurso estabelecido na metodologia científica, ele é importante por qual motivo, né? É a partir do discurso que você consegue provar eventual constatação ou comprovar um determinado fato. Então, o discurso ele está intimamente ligado porque a pesquisa, porque ele vem, né, ele surge, né, após a pesquisa. Então, primeiro você tem o tema, realiza a pesquisa. Logo em seguida, você
cria um discurso onde você vai, utilizando aí a própria etimologia da palavra, você vai discursar, demonstrar, expor o seu objeto de pesquisa, né? Então, tudo isso fica um pouco no campo das elucubrações, né? Mas, professor, são muitos conceitos, a gente verifica que o livro é denso, mas a metodologia é algo fantástico. A partir do momento que a gente consegue dominar isso, é muito bom, é muito... engrandece o pesquisador do direito, o profissional do direito, porque surge um problema e daí você vai pensar o direito não como um reprodutor de textos, mas você pensa o direito como ciência jurídica. E isso é muito importante. Então, você acabou de falar, Tiago, professor, são muitas doutrinas, né, muitas questões conceituais. Então, eu vou levar um pouquinho agora, nesse momento da aula, para vocês, uma questão muito interessante no âmbito do Poder Judiciário, né? Não estou falando agora de trabalhos acadêmicos, mas tem um pano de fundo de trabalho acadêmico, porque foi uma ação muito importante, uma discussão muito importante sobre a lei de biossegurança. Então, a lei de biossegurança, ela entrou em vigor, foi promulgada, né? E daí, ok, o que nós vamos fazer com essa lei de biossegurança? Utilizar da melhor maneira possível, aplicá-la para o bem da sociedade, né? Então, tinha uma discussão muito interessante na lei de biossegurança entre a comunidade científica, médica, da área de pesquisas biológicas, sim, da ciência em geral, e da comunidade jurídica, que era a aplicabilidade do artigo 5º da Lei de Biossegurança, que falava justamente sobre a utilização das células tronco embrionárias, né? Então, quando nós pensamos justamente na aplicabilidade da lei de biossegurança, nós temos um pano de fundo metodológico de análise do dispositivo legal, do artigo 5º, que falava sobre a possibilidade da utilização das células tronco-embrionárias. E, por conta dessa celeuma científica, discutiram até a entrada em vigor de uma ação, de uma ADIM, para discutir a inconstitucionalidade ou não desse dispositivo legal, e o STF, ao final, entendeu que a utilização das células tronco embrionárias, ainda que estivesse à época em desenvolvimento científico, ainda não comprovado totalmente, utilizando dentro da análise os princípios da prevenção e da precaução, entendeu por bem o STF em declarar constitucional o artigo 5º da Lei de Biossegurança, né? Então, qual o pano de fundo metodológico em relação a esse dispositivo, né? Quando você analisa a utilização das células tronco embrionárias para tratamento nos casos de leucemia, recuperação de córnea, recuperação de tecidos em geral, da pele, né? E doenças graves, né? No âmbito da hematologia, né? Ligadas ao sangue. Então, foram ouvidos durante essa
ADIM, durante o trâmite da ADIM, várias pessoas que representam a sociedade, né? Vários grupos sociais e de associações, em geral, que defendiam um posicionamento em relação à utilização das células-tronco embrionárias, né? Então, entrando agora no campo do conhecimento científico, várias associações médicas integraram essa ação como amicus curiae, amigos da corte, auxiliares da justiça, no sentido mais técnico, no sentido de peritos, né? Não para elaborarem um laudo pericial, mas para demonstrarem de uma forma técnica a viabilidade da utilização das células-tronco embrionárias, né? Então, nós tivemos ali como amicus curiae pessoas ligadas à ciência, tivemos também nessa ação como amicus curiae pessoas ligadas a associações de pessoas que necessitavam desse tratamento, né? Tanto é que, na época, quem foi o advogado de uma dessas associações de grande relevância foi o hoje então ministro Barroso, que na época era advogado e defendeu os interesses dessa associação que pleiteava a utilização das células-tronco embrionárias. Então, tivemos associações científicas, pessoas que necessitavam do tratamento, como essa associação que eu acabei de citar para vocês. Citamos também uma questão, podemos citar também uma questão importante relacionada a esse caso, ao ingresso da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, né? Integrou ainda como amicus curiae o Henri Cristo, dentre outras entidades de representatividade religiosa. Então, o que se discutiu bastante foi justamente a questão científica da utilização das células-tronco e, de outro lado, a questão religiosa também. Que o grande receio das pessoas e associações que estavam ali representando os interesses religiosos foi justamente a utilização das células-tronco embrionárias para a clonagem humana. Então, tinha uma grande expectativa dentro desse âmbito para que as células-tronco embrionárias não fossem utilizadas para a clonagem humana. Então, vejam, de um lado, foi apresentada uma questão jurídica, né, o conhecimento técnico, científico, o conhecimento teológico foi apresentado também, e o conhecimento técnico-jurídico. Então, vejam só a importância da abertura que se deu quando se fala em células-tronco embrionárias, quando se discute questões ligadas aos direitos fundamentais, à vida. Então, nesse âmbito, podemos entender que o trabalho científico apresentado pelas pessoas que representavam essas entidades foi de suma importância para que o STF julgasse em favor da constitucionalidade do artigo 5º da Lei de Biossegurança, né? Então, para quem quiser anotar, é a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade
número 3.510, né? E foi publicado no site do STF a informação sobre a constitucionalidade do artigo no dia 29 de maio de 2008. Então, é uma ação muito importante dentro da análise metodológica, né? Então, tivemos um caso muito interessante também, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, uma questão muito relevante do aborto, né? Então, alguns médicos que estavam sendo criminalizados, né, pela prática do aborto realizado em mulheres que estavam num processo de gestação, comprovando cientificamente que estavam com fetos anencefálicos, né, que os bebês nasceriam com anencefalia. E essa também foi uma discussão muito interessante com o amicus curiae e foi muito importante para o crescimento da própria corte brasileira, né, do STF, no que se refere à amplitude dessa análise que nós estamos fazendo de conhecimento, né? Então, por que eu falo isso? Porque quando nós estamos no início do curso de Direito, nós somos muito legalistas, né? A gente abre o código e fala, não, mas está aqui, né? A lei diz isso, né? Então, tudo bem, a lei diz, a lei é uma construção social. Só que muitas das vezes, um determinado dispositivo, como esse que eu citei, o artigo 5º da Lei de Biossegurança, ou outros dispositivos legais que são levados à discussão no tribunal, eles precisam de um aperfeiçoamento, de um desenvolvimento científico para que as partes, ou os tribunais, melhor dizendo, cheguem a uma conclusão. As partes apresentam o conhecimento técnico-científico e os tribunais apresentam uma solução para um determinado caso. E para isso, a gente não pode fazer essa fundamentação técnico-científica na base do achismo, né? Então, o achismo ele não é permitido dentro do direito, porque o direito ele é extremamente técnico, né? Então, nesse sentido, quando nós falamos em ideologias, quando nós falamos em discurso, quando nós falamos em autoridade, nós estamos a falar de elementos que servem como princípios que vão direcionar a pesquisa científica, né? Então você precisa analisar, eu vou conceder um parecer para uma determinada empresa, para uma determinada instituição ou para o Estado. Digamos que vocês são contratados para emitir um parecer sobre um determinado tema pelo Estado. E digamos que o discurso de autoridade do presidente, do governador ou do prefeito e no âmbito técnico-científico comprova-se que na realidade é outro. Então estamos diante de um conflito do discurso de autoridade. Então, o operador do direito, nesse caso, o parecerista que vai desenvolver esse trabalho, ele precisa desenvolver o trabalho dele de forma técnica, de forma correta. Não estou querendo dizer que o discurso da autoridade, nesse caso, é sempre equivocado, é sempre errado. Não, às vezes se confunde, mas nós temos que refletir sobre a gênese
do que é a autoridade. Se é uma autoridade mandamental, determina que seja feito algo de uma forma, ou se esse discurso sobre a autoridade ele vai ser utilizado de uma maneira para macular um trabalho técnico-científico. Então, em tempos de situações ditatoriais do passado, muitos trabalhos científicos foram conduzidos com base no discurso da autoridade, maculando a pesquisa científica de maneira correta, como ela deveria ser de maneira correta, né? Eu quero abrir aqui para alguma pergunta, alguma reflexão de vocês. Alguma pergunta? Não, professor. Ok, obrigado. Então eu gostaria que vocês anotassem, por gentileza, um conceito do professor Pedro Demo, o seguinte: metodologia. Significa, na origem do termo, estudo dos caminhos, vírgula, dos instrumentos usados para se fazer ciência. Ponto. É uma disciplina instrumental a serviço da pesquisa. Ponto. Ao mesmo tempo que visa conhecer caminhos do processo científico, vírgula, também problematiza criticamente, vírgula, no sentido de indagar os limites da ciência, vírgula, seja com referência à capacidade de conhecer, vírgula, seja com referência à capacidade de intervir na realidade. Então, um ponto importante que o professor Pedro Demo pontua aqui nesse conceito, né, que é o estudo dos caminhos, um instrumento para que se chegue à ciência, metodologia. Então, a metodologia é um instrumento para se chegar à ciência. Ele diz também nesse texto sobre a problematização. Então, você só consegue chegar à ciência, a fazer uma comprovação científica, por exemplo, se você estabelecer um problema. Então, toda pesquisa científica, ela tem como base um problema. Então, como que eu vou apresentar um problema? E agora eu vou
pedir a participação de todos. Eu vou fazer uma anotação aqui, né? E nós vamos trabalhar, vamos criar uma situação com base no problema que nós vamos desenvolver aqui. Então, pesquisa científica, problema. Então, vamos lá. Então, vocês podem escolher qualquer ramo do direito e qualquer assunto do direito que nós vamos criar um problema, como se fôssemos iniciar aqui uma pesquisa científica. Então, fiquem à vontade. Nossa, pensando aqui, tanta coisa que pode imaginar que chega na hora que dá até uma trava, tô pensando. Mas fique à vontade. Fique à vontade, Thiago. Você que atua na área de tecnologias, não é? Então, nós temos situações bem interessantes aí dentro do direito digital, né? Então, por exemplo, nós não temos ainda uma legislação que estabeleça uma penalidade, vamos colocar assim, não temos ainda uma legislação penal que criminalize as pessoas que dão like, que curtem situações relacionadas à discriminação, racismo, bullying e práticas diversas de alguns crimes. Então, digamos que a gente escolheria um tema, né? Então, imaginem, né, o direito digital, e como tema desse assunto de direito digital, nós, como tema principal, né, a ser problematizado, seria a responsabilização criminal das pessoas que curtem ou dão like em uma postagem que incentiva a prática de crimes, né? É óbvio que a gente vai ter que fazer um recorte nesse tema que nós estamos criando aqui. Mas qual é o problema a ser enfrentado? Vamos construir isso. Qual o problema que vocês enxergam para a gente enfrentar esse tema? Qual seria a problematização desse tema, pessoal? Eu acho que Na visão de vocês. O Estado conseguir fazer a sua máquina fazer valer qualquer direito que a gente venha garantir né, pela legislação, né? Assim, por mais que a gente venha a defender, né, fazendo a previsão de tipo penal para determinadas ações, tem a questão também da gente transformar, fazer com que essa lei possua eficácia, né? Para ela produzir eficácia, o Estado tem que ter a capacidade de conseguir fazer as devidas investigações, chegar nos culpados, e assim, é algo hoje que com tanto que eu conheço do Brasil, acho que né, não estou indo muito longe do conhecimento comum, mas é muito difícil a gente o Estado conseguir ter esse porte para poder cuidar disso. Quando a gente olha até para um Estados Unidos da vida, que a gente olha como tem referência como uma potência, né, e tudo mais tecnológica, até lá é entendido de que a máquina não aguenta, né? Então, assim, eu imagino que é um dos problemas principais, né? Eu não sei se eu estou indo no caminho que o senhor gostaria de Não é o tocar, caminho que eu mas gostaria, Thiago. Você é um excelente aluno, como os demais, né, sempre participativo, mas não é o caminho que eu quero, mesmo porque, olha só que interessante isso que você falou, né, o caminho que o professor quer, né,
Infelizmente, a gente vem de uma geração educacional que às vezes era aquele terror dentro da sala de aula, né? Principalmente nos primeiros anos da escola. Quem tem autoridade é a professora, tudo bem, tem autoridade, autoridade, né? Para tratar de determinado assunto, mas essa colaboração, essa contribuição, ela é muito importante, e levando isso para o âmbito da metodologia, eu jamais posso, como professor orientador, né, indicar um tema para vocês. Tiago, eu quero que você fale sobre determinado tema. Eu não posso fazer isso, entendeu? Porque a criação acadêmica, científica, ela não pode estar maculada. Você precisa, dentro da sua intenção criativa, produzir um material de acordo com a sua vontade, obviamente, o tema que você vai escolher, e seguir a metodologia, esse caminho instrumentalizado citado pelo professor Pedro Demo. Né? Daí você vai descobrir isso. Mas, dentro desse problema que você colocou, o que eu achei muito interessante se refere justamente à lei penal. Né? Você falou como que o Estado vai produzir uma norma, né? Como que ele vai produzir uma norma se de outro lado ele não tem esse aparato investigativo, técnico, científico voltado ao direito digital, ao direito da informática, porque ainda a gente tem um aparelhamento muito Acho que escasso, né? Não sei a palavra mais adequada, né? Mas ainda não muito eficaz, vamos colocar assim. Né? Nós temos, né? Temos que dar valor a isso, mas ainda ele não preenche o plano completo da eficácia em determinadas investigações. Né? Haja vista um caso muito interessante, recente, que eu estou acompanhando, de uma advogada da Comissão de Direito Digital da OAB que está desaparecida. Daí estava assistindo a matéria e verifiquei que ela fez uma ligação, né? Deu um telefonema de 4 minutos e 30 segundos antes de desaparecer. Né? Mas a imprensa, não sei se a imprensa tinha essa informação ou não, mas não se sabe, né, até agora, com quem ela estava falando. Então, vejam, é uma questão de tecnologia. E a gente ainda não tem uma estrutura eficaz nesse sentido. Por exemplo, se fosse nos Estados Unidos, saberiam com quem ela estava falando. Né? Mas também podem ser que estejam omitindo informação para que a mídia não atrapalhe também as investigações. Né? Então, a gente tem que olhar com uma reserva. Né? Então, o direito penal não admite, nós sabemos, né? Nós temos aí na faculdade grandes professores de direito penal, e nós sabemos que o direito penal não admite analogia in malam parte, in malam partem. Né? Então, quer dizer o quê? Eu não posso pegar um dispositivo que tipificou uma conduta e utilizar para esse caso, para esse problema que nós estamos tratando. Então, se nós não temos um dispositivo legal que resguarde esse problema que nós estamos desenvolvendo na nossa pesquisa, como que eu vou, de alguma forma, comprovar, como que eu vou responder a esse problema? Qual a solução que eu vou trazer à baila nesse trabalho? Então, se eu não tenho uma legislação específica, eu posso responder a esse problema sugerindo a criação de uma legislação.
Mas eu não posso defender, por exemplo, uma criminalização dessa conduta se eu não tenho no ordenamento jurídico brasileiro esse tipo de crime. Daí a gente volta na teoria geral do direito penal, que não se admite analogia em Malam Partum. De outro modo, nós tivemos no passado uma discussão muito interessante também, que foi levada ao STF, voltado a essa questão da tecnologia também. Né? Se era ou não, se poderia ou não ser tipificada a conduta do desvio de sinal de TV a cabo. Vocês chegaram a acompanhar isso? Chegaram a ouvir falar sobre essa questão? Não, mas Ouvi sim. mas me parece pertinente, né? Que é assim, tem uma questão quando se trata de propriedade intelectual, né? Nesse caso, né? Mas eu acho que teve uma outra abordagem nesse sentido. Isso que eu não sei. Isso. A abordagem. Por favor, Gabriel, fique à vontade. Boa noite. Boa noite, professor. Desculpa aqui, meu fone não está funcionando direito. Na verdade, eu vou até querer voltar, quando o senhor abrir para a pergunta, em duas perguntas que ficou para trás, porque meu fone não estava funcionando. Não, já está aberto, fique à vontade. Por favor. Certo, então, obrigado. O senhor, antes, falando lá ainda da metodologia, antes de adentrar no assunto, estava falando dos tipos de abordagem, né? Seja por senso comum, por senso filosófico ou propriamente o conhecimento científico. Sim. E aí o senhor utilizou uma expressão que me surgiu uma dúvida no sentido de que não há, agora me fugiu a palavra, até porque faz um tempinho já que o senhor falou e eu não anotei, mas não há um conhecimento que se sobrepõe a outro, foi algo nesse sentido que o senhor disse, né? Mas aonde eu quero chegar é, por exemplo, quando a gente está debatendo, por exemplo, um legislativo está debatendo a criação de uma lei, ou até mesmo o judiciário com o apoio do amicus curiae, obviamente que o conhecimento empírico, né, que é o conhecimento de senso comum, ele não vai ter uma grande valia por ele carecer de propriedade, certo? Então, mesmo que a rigor, né, não possa ter uma distinção desse conhecimento, o fato é que deverá haver em algum momento, né? Sim. O que eu quis dizer nesse momento, é que o conhecimento, né, ele se complementa quando nós estamos falando a respeito da magnitude do conhecimento. Então, quando falamos nesses 4 pilares, nós estamos a falar justamente da engrenagem que é o conhecimento. Então, quando falamos de um conhecimento vinculado à teologia, por exemplo, né? Daí a pessoa fala assim: se Deus existir, que caia um raio na minha cabeça. Daí cai o raio na cabeça do cara e ele morre. Não é? Então, para ele, para as testemunhas que estavam ali no momento e viram a pessoa morrer porque o raio caiu na cabeça, houve uma completude dos conhecimentos. É óbvio que no campo da análise científica, quando nós estamos falando em um trabalho científico que nós vamos lançar dentro do trabalho científico, você pode excluir, obviamente, um conhecimento pelo outro, mas via de regra tenta-se no âmbito geral e genérico essa complementação. Por qual motivo? Olha só que interessante. Quando nós falamos em senso comum, acertos e erros, né,
alguém, em algum momento, em uma região ribeirinha, ou uma comunidade de quilombolas, ou uma comunidade indígena, testou uma determinada planta, uma determinada erva para o plano curativo, para o plano farmacológico. Então, por meio de erros e acertos, essas pessoas utilizaram esse produto, vamos colocar assim. Daí, digamos que um cientista adentrou a margem desse conhecimento e foi até essa região e, de alguma forma, quis assimilar esse conhecimento. Então, ele assimilou um conhecimento empírico, mas ele pode transformar esse conhecimento empírico de um determinado chá, de uma determinada erva que curou uma enxaqueca, que curou flatulências e por aí vai. Sendo que, como desdobramento desse conhecimento empírico, o cientista colocará, ele vai se debruçar a comprovar cientificamente a eficácia desse conhecimento empírico. Tava vendo, eu cheguei a pesquisar um pouquinho sobre isso tempos atrás e estava dando uma pesquisada até agora, né, para reforçar um pouco da memória. Eu estava vendo que, por exemplo, que a gente pode usar a pesquisa, uma pesquisa empírica, né? Ou seja, você tem o seu conhecimento de vida, que você tem uma teoria, e buscar com isso testemunhos de outras pessoas, outros lugares, né? Usando a linha de raciocínio que o professor mencionou, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre um chá que é dito como que resolve uma determinada enfermidade, né, uma determinada questão médica. E aí fazer uma pesquisa que é até chamada pesquisa empírica, não é isso, professor? Que é de chegar dos relatos de pessoas que tiveram dessa vivência, desse experimento, e a partir daí ter o embasamento científico, né? Então, assim, pelo que eu estava dando uma olhada, acho que é um passo fundamental para a pesquisa científica, primeiramente ter essa questão empírica, né? Que ela é muito desejada e bem-vinda, assim, não é algo que é concorrente, né? A pesquisa, o conhecimento empírico que seja algo controverso, né? A científica, mas sim é o startup, né? É o início, né? Perfeitamente, Thiago. Por isso que a gente dá esse embasamento de forma enfática a essa situação, para que, de alguma forma, a gente possa dimensionar os estudos na vertente do conhecimento sem preconceitos. Então, a gente não pode excluir, né, outros conhecimentos. Né? Haja visto que eu falei para vocês no início da prova psicografada, correto? Então, é um conhecimento que se dá no âmbito religioso, como desdobramento de uma religião específica, e foi utilizado dentro de um processo que é técnico, e esse processo técnico ele avalia as várias formas de provas, né? Tenho certeza que não foi somente essa prova, né? Mas o júri deve ter analisado nesse ponto o contexto que nós chamamos de arco probatório no processo civil e no processo penal, o contexto probatório, para que, de alguma forma, essa pessoa fosse absolvida, né? Então, é bem interessante essa questão, né? Qual seria a outra pergunta, Gabriel? Fiquem à vontade, viu? A outra pergunta, professor, ela, na verdade, é mais
pensamento, né? Sim. Então, pode-se dizer que o conhecimento científico ele poderá ser, em determinado ponto, relativizado, porque, por exemplo, tempos atrás eu estava conversando com um conhecido meu que ele estuda história, e aí ele me questionou, né? O que a gente aprende sobre Roma, sobre a ótica de um estudante de direito, como que foi, né? Esse período da civilização romana. E daí E eu te aí, falo, deixa eu só fazer uma ressalva, né? Esse período da civilização que nós tivemos, né, para fins de estudo do direito, nós temos uma métrica, de acordo com o professor Thomas Mark, que deixou um legado de um livro excelente chamado Direito Romano, que ele divide o direito romano em 3 fases. Né? Agora continue, por favor. então, e ele me perguntou sobre o que a gente aprende e qual que é a impressão que nós temos, né? E para um estudante de direito, acho que natural a gente vai falar que é o berço, né? É Sim. natural a gente responder com um certo otimismo, lembrar do surgimento do parlamento, do Senado, do próprio direito civil. Então a gente fala com certo entusiasmo sobre isso. Já para um estudante de história, ele vê com outra ótica, né? Sobre outro prisma. Ele vê acontecimentos de autoritarismo, né? De pilhagem de reinos, feudos, em diversos momentos da história, né? Então, ambos nós dois temos um conhecimento científico, pode-se dizer, porque nós estamos num banco acadêmico estudando isso. Sim. Mas é relativo, né? É relativo para ambos. É a questão da visão, né? A questão da visão, do olhar científico dentro de um conhecimento técnico específico, você quis dizer. Né? Então, um sociólogo, por exemplo, ele olharia e teria uma visão histórica e jurídica completamente diferente de vocês, né? De nós. Né? Então, é interessante isso que você acabou de abordar, né? Sobre o enfoque do olhar. Né? Por isso que a pesquisa ela se dá em diversos âmbitos para que o pesquisador possa enxergar todos esses olhares. Então, olha só que interessante, eu fiz um parecer para responder a seguinte pergunta: qual o amparo legal para a educação à distância no Brasil? Isso foi em 2008. Então foi um grande desafio. Então eu tive que estudar aspectos históricos, quando a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LBDN, né, foi promulgada, quando ela entrou em vigor, dentro desse aspecto histórico, qual a vinculação social, econômica entre as pessoas, né, da sociedade, dentro daquele estado educacional. Né? Então, a gente verifica no plano histórico que aqui no Brasil nós tivemos um incentivo muito grande no âmbito da educação pela Igreja Católica. Então, a influência do catolicismo na educação brasileira ela é muito importante. Mas eu falei isso no trabalho, no parecer, que inclusive está disponível na internet. Não falei sobre isso. Mas eu tinha que acessar esses conhecimentos para ter acesso à amplitude da lei e até mesmo os detalhes específicos em alguns pontos sobre a lei de diretrizes e bases da educação nacional.
em relação ainda, né, além do plano educacional, qual seria a intenção do legislador ao positivar a educação à distância naquele momento. Então, os olhares são todos importantes, todos interessantes, né? Então, às vezes eu pergunto em algumas salas, alguma palestra que eu faço, e eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, para a gente integrar aqui essa nossa participação, né, em conjunto aqui. Vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Qual foi o primeiro homicídio praticado que nós temos registro na humanidade? A gente tem um registro, né? Ou temos registros, e daí a gente amplia para essa questão do homicídio, mas quando se fala em homicídio, qual o primeiro homicídio que vem na cabeça de você? Na mente de você? Vai depender se a pessoa é religiosa ou não. Sim, o caminho é esse, mas o que vem à mente de você? O que, sei lá, Caim matando Abel, por exemplo, falou de Sim. religião, eu já pensei logo nisso. Eu pensei nisso também, mas... Exatamente. Então, o que você fez aí, Thiago? Você fez um corte, que nós chamamos na pesquisa, né? Um recorte, melhor dizendo. Você fez um recorte dentro da sua visão, que é o conhecimento empírico que você tem, para buscar algo dentro do que você já tem dentro de si, né? Eu fiz essa pergunta utilizando a técnica da maiêutica, né? Buscando dentro de vocês o que vocês já sabem. Então, o que o Thiago fez agora? Ele recortou, ele delimitou, de acordo com o conhecimento dele, a respeito do primeiro homicídio praticado. Então, por exemplo, se eu for escrever um trabalho a respeito de homicídio, seja ele qual for, né, ou feminicídio, o pano de fundo histórico que o Thiago faria seria o quê? Que Caim matou Abel. Mas a visão do Thiago pressupõe um recorte pautado no direito hebreu. Então nós temos uma legislação do povo de Israel, que é um códex judaico que foi escrito por Moisés, que é o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia que representam a Torá judaica. Então, dentro desse âmbito, o Thiago fez um recorte pautado na religião e em dados coletados de maneira arqueológica também. Então, se a gente aprofundar, tem um fundamento, o Pentateuco? Tem, com científicos? Sim, com base na arqueologia. Né? Só que há relatos de uma sociedade, né, primitiva, conhecida como Ur, né? Então, Ur-Namur, né, o reino de pessoas bárbaras, né, que já havia relatos históricos a respeito desse primeiro homicídio, né, do primeiro homicídio havido na humanidade, né, relatos desse homicídio. Então, dentro desse ponto, nós não podemos desprezar o conhecimento empírico trazido pelo Thiago, porque ele é importante e tem um fundamento de acordo com o conhecimento dele. Mas agora, se o Thiago fosse levar isso para o plano do discurso, para o plano do embate, em alguma tribuna, vamos colocar assim, né, ele teria que aprofundar o conhecimento dele
ou justificar que, de fato, a única comprovação é a da Bíblia, e não a do reino de Ur-Namur, né, da sociedade de Ur-Namur. Então, dentro desse âmbito, nós não podemos desprezar nenhum tipo de conhecimento, mas dentro do que o Gabriel falou, a gente precisa o quê? Buscar esses olhares, buscar os olhares dentro de cada ponto da ciência. Então, eu já escrevi artigos científicos falando sobre a desburocratização da educação à distância no Brasil. Então, nesse artigo eu falo um pouco do aspecto histórico, falo um pouco sobre desenvolvimento econômico. Então, para falar de história, busquei historiador. Para falar de desenvolvimento econômico, fui buscar economista, né? Então, a gente procura, de alguma forma, consolidar o nosso olhar e, dentro da ciência jurídica, fundamentar o nosso trabalho também com base em outros trabalhos de outras ciências, né? Tecnicamente diferente da nossa, né? Então, dentro desse âmbito, alguma pergunta até aqui? Fiquem à vontade. Não, tranquilo, professor. Ok. Então, em relação ao método, né, é interessante nós notarmos, né, que o método ele estabelece uma estrutura para a pesquisa. Então, eu vou utilizar um método científico, jurídico, né, técnico, jurídico, científico. Então, eu vou pesquisar o arcabouço legislativo, vou pesquisar o arcabouço doutrinário, o que os estudiosos pensam a respeito dessa questão, e ainda vamos buscar o conhecimento da jurisprudência. Então veja que no âmbito dos trabalhos acadêmicos, geralmente a gente utiliza mais o quê? A doutrina, a lei, a doutrina ou a jurisprudência? Eu vou responder, né? Eu perguntei e já vou responder. Depende. Depende do trabalho científico que você vai desenvolver. Então, pesquisar livros, né, doutrinas e artigos científicos relacionados ao tema, problema da sua pesquisa, ele é muito interessante. Por quê? Porque você vai descobrir visões que coincidem com a sua visão, outras visões que se assemelham com a sua visão e visões que destoam completamente do seu entendimento. Mas aí, ao responder esse problema, você tem que fazer o quê no âmbito da pesquisa? E isso a gente vai ver no decorrer do curso. Você vai precisar justificar. Você vai precisar justificar essa pesquisa, né? Que é a conclusão do seu trabalho, né? Então, nesse âmbito da pesquisa, a gente tem que ter um olhar crítico, né? Então, o professor Pedro Demo, ele fala sobre 4 pontos importantes na pesquisa, né? Já que nós estamos falando de pesquisa, anotem aí pontos importantes relacionados à pesquisa, segundo o professor Pedro Demo.
Então, vamos colocar aqui item 1. Professor, desculpa, como que é o nome do professor? Pedro Demo. Demo. De demonstração. Demo. Isso, perfeitamente. Item 1. A pesquisa há de haver, tá? A pesquisa teórica dedicada a formular quadros de referência, vírgula, a estudar teorias, vírgula, a burlar conceitos, ponto e vírgula. Item 2. A pesquisa metodológica dedicada a indagar por instrumentos, vírgula, por caminhos, vírgula, por modos de se fazer ciência, por modos de se fazer ciência, vírgula, ou a produzir técnicas de tratamento da realidade, vírgula, ou a discutir abordagens teórico-práticas, ponto e vírgula, a pesquisa empírica, vírgula, dedicada a codificar a face mensurável da realidade social. Item 4. A pesquisa prática, vírgula, voltada para intervir na realidade social, vírgula, chamada pesquisa participante, vírgula, avaliação. Calma, professor. Chamada pesquisa Participante, vírgula, avaliação qualitativa, vírgula, pesquisa, ação, pesquisa, hífen, ação e etc. Agora anotem aí esse parágrafo que é muito importante, que eu grifei aqui para vocês. Tá? Nenhum gênero desses 4 gêneros, né, desses 4 pontos, nenhum gênero ou nenhum ponto tratado é estanque. Ponto. Por exemplo, vírgula, estanque, determinado. Né? Nenhum gênero é preciso. Ponto. Preciso no ponto de fechar uma pesquisa. Né? Ou seja, você pode escolher
cada um deles, e nenhum deles subsiste sem o outro, né? Então, você não pode achar que só o que você está pesquisando dentro de uma pesquisa teórica que ele será superior a uma pesquisa empírica ou prática. É isso que ele quis dizer, né? Então, por exemplo, onde eu parei? Por exemplo, vírgula. Por exemplo, vamos lá, vírgula. Seria ativismo barato? Seria ativismo barato fazer pesquisa prática sem teoria. Ponto. Por outra vírgula, esta visão leva a aceitar que o critério da prática é fundamental, vírgula, mas não fatal, vírgula, porque é tão importante quanto a teoria. Então, vou ler aqui para vocês, daí a gente já volta nesses 4 pontos, né? O professor Pedro Demo diz assim: toda discussão metodológica guarda em si uma proposta, seja ela teórica, metodológica, lato sensu, empírica ou prática, né? Então, toda discussão metodológica guarda em si uma proposta, até porque é impossível não ter posição. Se insistíssemos em não ter posicionamento, isso seria o pior deles. Também por razões de formação acadêmica, ligada ao movimento da Escola de Frankfurt, nossa maneira de ver se inclui na dialética histórico-cultural, que será embasada adiante, além da orientada plena busca atual de metodologias alternativas que saibam unir teoria e prática, quantidade e qualidade. Então, nesse ponto, o professor Pedro Demo, ele diz que uma pesquisa não exclui a outra, né? E isso acontece, conforme respondido lá atrás ao Gabriel, no sentido de que o conhecimento também tem essa dinâmica de integração, né? Então, se você vê uma pesquisa teórica sobre a utilização de um determinado produto e, de repente, de outro lado, você realiza uma pesquisa prática, nós estamos falando de pesquisa, a gente não pode esquecer disso, tá? Por que excluir uma em detrimento da outra? Será que elas não poderiam, de alguma forma, se completar? Então, esse ponto é muito importante, né? Porque alguns alunos, no momento da elaboração do trabalho científico, me perguntam: professor, eu gostaria de ir na rua e fazer uma pesquisa de campo, né? Entrevistar pessoas para ver o que elas acham. Vamos voltar de novo para esse tema clichê, o aborto, né? Se as pessoas são a favor ou contra o aborto. Daí a gente precisa delimitar essa pesquisa de campo e demonstrar como que ela foi estruturada. Isso nós veremos adiante, né? Então, digamos que você faça essa pesquisa em uma região onde exista um número relevante de religiosos, um quarteirão
É óbvio que naquele quarteirão as pessoas serão contra o aborto, porque isso vai contra a própria ideologia religiosa, né? Então, esse tipo de pesquisa de campo, né, aplicada ao que nós chamamos de pesquisa prática, que nós vamos verificar a participação das pessoas, né, a avaliação quantitativa ou qualitativa sobre um determinado tema. E isso é importante também para o direito. Pode-se colocar dentro da pesquisa do direito, do trabalho científico do direito, esse tipo de pesquisa? Pode. Não há problema algum. Pois não, Gabriel, eu vi que você abriu o microfone, quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Professor, isso aí também, todo esse assunto me remete quando eu fazia outra faculdade e a gente estava fazendo um trabalho sobre o capitalismo, né? Sim. E aí você vai se remeter aos primórdios do capitalismo, falar da burguesia, John Locke, enfim. Sim. E aí eu lembro que nesse assunto de capitalismo, eu tive uma posição bem contrária, né, do meu grupo, porque eu acabei situando eles como um pensamento, o que foi a palavra que eu usei? De anacronismo, quando você olha o passado com os olhos de hoje, né? Ah, sim. Isso acontece muito. Porque foi assim, eles se limitavam apenas a criticar os acontecimentos sem entender que na época era aquilo que era tido como verdade, né? Como, por exemplo, com a colonização do Brasil, por exemplo, hoje você olha, poxa, tadinho do índio, porque hoje você tem um conceito de direitos humanos, hoje você tem um conceito dos princípios que norteiam a nossa Constituição, por exemplo, mas à época se falava em expansionismo, né? Se falava em conhecer novas terras para cultivo. Então, na época, aquilo era certo. E hoje você tem uma visão totalmente, se não contrária do que era tido na época. E aí o senhor me falou que fez um parecer em 2008 sobre estudo à distância, né? Isso. Que na época, pelo que eu me lembro, me recordo, também tinha assim uma visão negativa disso. E que hoje, né? E pode observar que o lapso de tempo ele não é grande, né? E talvez até devido à inclusão digital e à facilidade de informação, as pessoas têm mudado mais de opinião de forma mais corriqueira, né? De forma mais acelerada até. Então, talvez, eu não sei se eu posso estar numa linha de pensamento equivocada, mas então, mesmo olhar o passado até recente, vamos pegar o exemplo do senhor sobre o estudo à distância, que hoje é extremamente amplamente incentivado, já seria começar de uma maneira equivocada, porque fazer uma pesquisa com anacronismo, querendo ou não, vai te levar a um resultado que talvez não seja o mais próximo da verdade, né? E sim voltado para a sua opinião. Sim. Se você pegar a Lei 1060/50, que fala sobre a assistência jurídica gratuita, né? Isenção de custas e emolumentos, né? É uma lei de 50, né? Quem exercia a presidência da República nessa época? Salvo o melhor juízo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, isso. Então, considera-se pobre, né? Quem é pobre? Então, se você pegar conceito, e isso também é muito importante vocês observarem quando da elaboração da pesquisa e utilização de termos, né? Procurar sempre avaliar os conceitos dentro de aspectos semânticos, né? A carga semântica, o que aquele termo quer dizer, né? E também analisar o conceito dentro do plano histórico, fazendo uma digressão histórica, teleológica,
desse termo, né? E eu falei uma visão teleológica porque a gente vai estudar dentro desse módulo um pouco de hermenêutica. Então, vejam só, o conceito de pobre em 1950, se você analisar a sociedade daquela época e a sociedade hoje, são termos completamente diferentes, né? E outra, o direito evoluiu muito. Então, eu posso fazer jus, né, ter direito à gratuidade, se hoje eu estiver passando por um estado de hipossuficiência econômica. Se eu demonstrar para o juiz, ao judiciário, que eu necessito desse benefício, eu vou me enquadrar, ainda que no aspecto temporal, no conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, de acordo com a lei que está em vigor. Então vejam a amplitude dessa questão, né? E é muito interessante quando a gente realiza pesquisa, que quando nós desenvolvemos esse trabalho de averiguar, né? Que a pesquisa é uma averiguação. Você escolhe o tema e começa a averiguar. É um termo não muito utilizado por nós brasileiros, né? Fala pesquisar, mas a averiguação, falando um pouco de carga semântica, ela demonstra o cuidado dessa pesquisa, porque você tem um dado, daí você averigua, você confronta com outro dado. Você tem uma pesquisa, você averigua, confronta com outra pesquisa, e por aí vai, né? Então é fantástico isso, né? É importante dizer, né, ainda, que a tarefa do cientista é justamente estar centrado na racionalidade. Então, o cientista, seja ele um matemático, seja ele um biólogo, seja ele um jurista, ele precisa estar centrado na racionalidade. Não existe pesquisa sem racionalidade. Então, o âmbito político, o discurso autoritário se contrapõe à racionalidade. Vocês concordam comigo? Sim. Por qual motivo? Porque se você, em algum momento, estiver fadado a uma influência política ao desenvolver o seu trabalho científico, você estará desenvolvendo um trabalho deformado, né? Um trabalho que não vai chegar a uma resolução fiel à ciência a qual você se propõe a realizar, né? Então, é importante falar sobre o aspecto político, no sentido de que a gente não pode ideologizar, estou até inventando aqui uma palavra, ideologizar, colocar aí uma ideologia no seu trabalho sem que esta esteja fundada em alguma ciência, né? Então, o que eu citei lá atrás, a ideologia de gênero, ela tem um fundamento, uma base científica? Tem. Qual seria ela nesse ponto, né, específico? Na sociologia. Então, a ideologia de gênero busca, dentro da estruturação e do contorno sociológico, de alguma forma, criar, estabelecer papéis
e proteger as pessoas que estão inseridas dentro desse contexto ou a própria sociedade como um todo, né? Que precisa, dentro dessa visão, deixar de ser preconceituosa, valorizar a diferença e por aí vai, né? E puxei aqui, já que a gente voltou a falar um pouco de ideologia, o professor Pedro Demo fala que a ideologia discutível deve satisfazer a critérios formais do discurso lógico e inteligível, bem como a critérios políticos de comunicação dialogal, com vistas a se conseguir um tratamento mais adequado da realidade social, né? Então, existe a possibilidade, conforme eu disse agora, né, que essa ideologia discutível, que se põe à prova, pautada em uma ciência, né, ela deve ter um discurso lógico e inteligível. Ela deve, ainda que dentro do contexto da ideologia, ela deve ser o quê? Racional. Por qual motivo? Se dentro do trabalho científico nós não formos racionais, o que vai acontecer? Nós não vamos entregar a resposta a que se propõe esse trabalho científico a ajudar a sociedade. E quando eu sento para fazer um artigo científico, para escrever um livro, qual a minha preocupação? De que seja útil a ciência, que seja útil às pessoas, que seja útil à sociedade como um todo, né? Por isso que a função da pesquisa ela é muito importante, né? Então, eu estou aqui com uma obra recente, editada pela Associação Brasileira de Educação à Distância, que é Pesquisa, Aplicação em Educação, uma introdução, né? Então eu vou sortear para vocês, né? Daí eu entrego para vocês depois da pandemia, também. E os organizadores são Tigerd Plomp, Nienke Niven, Emanuel Nonato e Alfredo Mata, né? Excelentes autores na área de educação à distância, né? E sobre as funções da pesquisa, né? O que eles dizem, né? Esses renomados autores sobre a função da pesquisa. Eles dizem aqui, em geral, várias funções da pesquisa podem ser identificadas e distinguidas uma das outras, na medida em que cada uma reflete certos tipos de questões. São exemplos de funções da pesquisa. Eu vou disponibilizar isso para vocês, tá? Diz assim, item A, descrever. Exemplos. Qual é o desempenho de alunos chineses do 8º ano de matemática? Quais as barreiras à experiência dos alunos na aprendizagem da modelagem matemática? Então, aqui é um caráter de descrição, descritivo, né? Item B, comparar. A comparação ela é muito utilizada, principalmente quando nós desenvolvemos no âmbito da pesquisa científica, a comparação do direito comparado, né? Olha só que redundante, né? Comparação do direito comparado. Mas é isso mesmo, a gente faz uma comparação entre sistemas jurídicos, né? Então, a gente pode fazer a seguinte comparação. Como que se dá a análise de casos que se tornam costume no Reino Unido
e como que são analisados os casos que se tornam jurisprudência, súmulas vinculantes aqui no Brasil, né? Então a gente pode comparar sistemas, comparar, ainda que com nuances diferenciadas, formas de aplicabilidade de alguns institutos para se chegar a uma solução, né? Então o critério da comparação é muito interessante. Exemplos, né, de comparação. Quais as diferenças e similaridades entre o currículo do ensino fundamental da China e da Holanda? Então eles já projetam essa comparação. Primeiro é feita a descrição, depois a comparação, né? E ainda dentro desse exemplo, qual é o desempenho dos alunos chineses do 8º ano em matemática em comparação a certos países, né? Daí amplia-se ainda mais essa comparação, né? Item C, avaliar, né? Avaliação, exemplos. Como está o funcionamento de um programa em termos de competência dos pós-graduados? Ou quais os pontos fortes e fracos de determinada abordagem, né? Item D, explicar ou predizer, né? Exemplo, quais as causas da má performance em matemática? Entre parênteses, isto é, a busca por uma teoria que preveja um fenômeno quando certas condições ou características estiverem dadas, né? Então, pode-se explicar também dentro do trabalho de pesquisa, né? E projetar e desenvolver. Exemplo, quais são as características de uma docência efetiva e estratégia de aprendizagem focada na obtenção de certos resultados de aprendizagem? Então, você projeta dentro do trabalho científico e desenvolve esse trabalho científico pontuando sobre questões relacionadas ao seu tema. Então, os principais itens dentro das funções da pesquisa é o item A de descrever, item B comparar, item C avaliar, item D explicar ou predizer, e item E projetar e desenvolver, né? E isso tudo a gente desenvolve metodologicamente durante o nosso curso. Então, o ponto de partida que nós tivemos da análise da unidade 1 foi muito importante como base, e agora a gente vai aos poucos, né, se desprendendo da teoria e caminhando para o campo prático. E isso é muito importante, é muito legal. Vocês viram que nós fizemos aqui alguns exercícios, né, apresentando problemas, ofertando soluções em alguns momentos. Isso é de extrema relevância dentro desse objeto que é a nossa disciplina metodologia científica, né? Então, eu vou abrir para perguntas agora, né? E em seguida nós vamos encerrar a aula de hoje. Então, eu abro para perguntas e me coloco à disposição. Fiquem à vontade. Bom, professor, foi satisfatório hoje. Eu acho que eu consegui esclarecer todas as minhas dúvidas, as perguntas que eu tive. Ok, Gabriel. Eu me aproveito das perguntas do Gabriel, cara. Pra mim, foram as perguntas que eu tinha, ele mandou ver aí, cara. Pra mim, é isso. Que ótimo. Eu fico muito feliz, né? Me coloco à disposição. Eu gosto muito de pesquisar, né? Durante toda essa minha carreira jurídica, eu não parei de estudar, não parei de pesquisar. Isso, para mim, é muito satisfatório. Essa troca, né,
esse aprendizado, né, que a gente tem, sempre com a contribuição valiosíssima de vocês, para mim é muito gratificante. Né? Mais alguma pergunta? Cláudia? Oi? Não, tranquilo. Tudo bem, Cláudio? Tudo, tranquilo. Então, tá bem. Então é isso, pessoal. Me coloco à disposição de vocês. Para os que não puderam comparecer à aula, eu vou fornecer no AVA e no meu canal do YouTube, né, que eu creio que vocês já tenham acesso. E eu agradeço muito a participação de vocês. E na próxima aula daremos continuidade à nossa disciplina. Tá certo, professor. Tá Obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite, tá? Boa noite. Até lá. Boa noite.